Depressão é um tema atual para a nossa sociedade, questão de estudo para muitos especialistas, como psicólogos, psiquiatras, filósofos, coaches, estudiosos do comportamento humano em geral. Mas ainda permaneço confiando naquele o qual criou o ser humano e o fez à sua imagem e sua semelhança, pois ele quem tem toda a ciência, e nada melhor do que a palavra do Criador a respeito da criatura, do que da criatura para ela mesma. Numa sociedade que favorece o imediatismo das coisas, não seria diferente a consequência disso em nossas vidas. Antes, uma carta precisava ser recolhida, selada, destinada, entregue, lida se caso achasse o destinatário, e começava o processo de resposta novamente, onde seria escrita, selada de novo, recolhida novamente, entregue ao remetente e lida para saber a resposta acerca do assunto tratado. Passamos pelos pagers e e-mails e agora pelos apps de conversa que, se não somos respondidos imediatamente, nos estressamos sobremodo. No caso da comida, temos a evolução do fogo a gás para o micro-ondas, se é que podemos chamar de evolução, pois surpreende pela rapidez com que nos entrega a refeição quente e também com que nos surpreende com o câncer lá na frente devido à radiação por ele emitida. O que quero dizer com isso é que essas práticas atuais nos tornam imediatistas, que não têm sua paciência desenvolvida, tornando-nos cada vez mais ansiosos. A palavra vai nos dizer em Mateus 6,25: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um tempo à sua jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis, não se ocupem antes do tempo com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Já pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão é considerada o mal do século. É um desafio para os médicos e pacientes. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostração, algumas vezes sem um motivo evidente. Hoje a depressão é considerada a quarta principal causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade, embora seja mais frequente entre mulheres, e exige avaliação e tratamento com um profissional. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina ligada à sensação de bem-estar. Hoje se sabe que a depressão não promove apenas uma sensação de infelicidade crônica, mas incita alterações fisiológicas, como baixas no sistema imune e o aumento de processos inflamatórios. Por essas e outras, já figura como um fator de risco para condições como as doenças cardiovasculares. Tem alguns sinais e sintomas como cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade exacerbada, baixa autoestima, insônia, falta de interesse pelas atividades, pensamentos pessimistas, pensamentos frequentes sobre morte, comportamentos compulsivos, dificuldade para se concentrar, problemas ou disfunções sexuais,
sensação de impotência ou incapacidade para os afazeres do dia a dia. Os fatores de risco, histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios como cigarro, álcool e drogas ilícitas, uso excessivo de internet e redes sociais, traumas físicos ou psicológicos, pancadas na cabeça, problemas cardíacos, separação conjugal e enxaqueca crônica. A prevenção: para espantar a tristeza sem fim dessa rotina, é importante gerenciar o estresse e compartilhar as dificuldades do dia a dia. Ler, aprender coisas novas, fazer hobbies e se divertir ajudam a manter a cabeça ativa e livre de pensamentos negativos ou preocupações excessivas. O otimismo, ladeado de bom senso, assegura o bem-estar emocional. Com relação ao diagnóstico, existem alguns testes e questionários que apontam o dedo para o distúrbio, mas só uma avaliação apurada do médico, que incluirá histórico do paciente e da sua família, bem como alguns exames, poderá cravar se o problema é realmente uma depressão. A condição, aliás, muitas vezes está associada a outros transtornos psiquiátricos. A depressão também é classificada de acordo com a sua intensidade, como leve, moderada ou grave. Em relação ao tratamento, pode durar semanas ou mesmo anos, e uma vez que o indivíduo passe por uma crise, corre maior risco de enfrentar episódios semelhantes outra vez na vida. Na maioria das vezes, o tratamento é feito em conjunto pelo psiquiatra e o psicólogo. Existem diversos medicamentos antidepressivos que ajudam a regular a química cerebral, e o médico escolherá segundo o perfil do paciente. Na verdade, como eu mencionei no começo do vídeo, essas são as especulações do homem acerca das reações causadas nele mesmo perante o mundo contemporâneo. Mas nós que cremos em Deus ainda preferimos ficar com versículos como: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Em algumas versões diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a falta de equidade ou a falta de semelhança com o Criador, o amor de muitos se esfriará. Ou versículos como de Romanos capítulo 12, no versículo 2, que dizem: não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois não devemos nos conformar com o mundo contemporâneo, mas sim devemos aceitar a vontade de Deus e nos conformar com a vontade de Deus. E por último, o versículo de Mateus 6,33: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Mas para isso devemos primeiro buscar o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus.